internação de outras 4 com sintomas de infecção bacteriana em São João del Rei, Minas Gerais. Causa apreensão também em muitos pais, e não apenas na cidade, mas em toda a região. Para a gente poder entender, está aqui conosco gentilmente o doutor Renato Kifuri, que é pediatra e infectologista. Doutor Kifuri, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos do Brasil. Prazer estar aqui com você, Heródoto. Doutor Renato, explica para a gente se é possível se estabelecer qual seria essa bactéria que estaria provocando essa contaminação em crianças em algumas regiões do país? Olha, Heródoto, então está se levantando a hipótese, provavelmente um dos casos já foi confirmado e os outros estão sob investigação, que trata-se de uma bactéria chamada Streptococcus A. Para esse nome complicado, né? O que é o Streptococcus? Na verdade, é a bactéria mais comum causadora das nossas amidalites. Sabe aquela dor de garganta, com febre alta, com pus? É essa bactéria que causa esse quadro comum em muitas das crianças, geralmente depois dos 3 anos, até os 10, 15 anos de idade. Então, é uma bactéria que normalmente causa isso, mas às vezes ela causa complicações. As complicações mais comuns não são essas, não, de formas graves. Às vezes é a escarlatina, aquela doença da pele toda vermelha, algumas infecções de pele, que nós chamamos de impetigo, às vezes complicações mais graves, a febre reumática no coração, problemas no rim, mas em raríssimos casos acontece uma disseminação no corpo todo através do sangue. É um choque por uma toxina da bactéria, chamada choque tóxico, que é grave. E às vezes acontece também na forma de surtos como esse que está acontecendo em Minas Gerais. Então é uma suspeita, estão investigando se os outros casos também são relacionados a essa bactéria e que infelizmente tem feito, não só aqui no Brasil, viu, Heródoto? No ano passado, no final do ano, a gente já viu outros surtos dela ocorrerem nos Estados Unidos, na França, na Irlanda. Agora, doutor Renato, essa bactéria, ela já existe nas pessoas, ela faz parte do nosso organismo? Coloniza muitas das crianças, elas têm a bactéria como portadoras da bactéria e sem adoecer. Sabe a meningite? A meningite é a mesma coisa, né? As pessoas não necessariamente pegam a meningite de uma pessoa com meningite. Geralmente, os casos que nós temos de meningite no país, a gente não consegue reconhecer quem foi quem transmitiu a meningite, porque os adolescentes, em especial, muitos deles são portadores sem sintomas. Vivem ali ou convivem ali com a bactéria sem causar doença, mas, eventualmente, ao transmitir para outra pessoa, encontra nesse indivíduo, nessa criança, no caso do Streptococcus, alguma fragilidade imunológica onde ele consegue se desenvolver e fazer uma doença até mais grave. Doutor Renato, então a cura, o tratamento, a terapia vai em que direção? O Streptococcus é uma bactéria ainda 100% sensível à penicilina, Heródoto. Então, quando você tem uma amidalite, qual a receita que os médicos dão? Quem está nos ouvindo já teve um filho aí com uma amidalite, uma infecção de garganta. Geralmente é no grupo das penicilinas, a amoxicilina, a penicilina, aquela ingestão famosa, a bezetacil, muitas vezes, é suficiente para tratar uma amidalite. O problema, quando a bactéria faz uma forma mais invasiva, mais grave, não é relacionado a uma bactéria mais resistente ao antibiótico, tem um poder de invasão que essa bactéria encontrou naquele indivíduo, naquela criança. Então é um surto que é, vamos dizer, de razoável fácil controle, porque você pode fazer o bloqueio com o uso de antibióticos naquela classe, naquele local onde está tendo surto, mas infelizmente quando evolui para esses quadros mais graves, esse choque tóxico, né, que nós chamamos por essa toxina da bactéria, é de difícil manejo nesse indivíduo. Mas para controle de surto, em geral, funciona bem o tratamento com antibióticos que a gente utiliza de forma rotineira na pediatria. Quer dizer, aos primeiros sintomas, então, a família deve imediatamente procurar o centro de saúde, o médico, para poder avaliar o estado de saúde da criança e a sua evolução. Sempre evitar a ação. E, claro, para aqueles onde
você já tem naquela escola um surto de escarlatina, onde já tem casos de amidalite, ficar mais atento ainda, né? A escola deve alertar também os familiares que está tendo casos de escarlatina ou de amidalite na escola, para que todos tenham já uma atenção maior, e o pediatra, o médico que for avaliar essa criança febril, também já sabe que ela é uma contactante de um caso que teve na escola da família, ou no seu bairro, ou alguma criança que brinque junto. Então, essas informações são sempre importantes para o médico que vai avaliar, a gente perguntar sempre, teve contato com alguém doente, tem alguém na classe da criança que está com uma meningite, uma diarreia, uma escarlatina, uma amidalite, isso tudo ajuda ao raciocínio e ao tratamento mais precoce possível. Doutor Renato, muito obrigado aqui por atender o Jornal 9 Brasil. Eu que agradeço, Heroto. Grande abraço e até semana que vem.